Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador, 997275688. Olá, muito boa tarde, está começando mais um programa Fala Vereador ao vivo aqui na Rádio Araras FM 107,7. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que sempre acompanha aqui ao vivo a Rádio Araras FM. E às sextas-feiras você é acostumado ao meio-dia até meio-dia e meia acompanhar aqui o programa Fala Vereador. E nós vamos juntos com muitas informações, inclusive você pode acompanhar não só pelo rádio, mas também pelo Facebook, né, da Rádio Araras FM. Acesse e você também pode fazer sua pergunta, deixar lá o seu recado, que hoje estamos recebendo aqui ao vivo nos estúdios o vereador Célio Alves Pacheco, professor Célio, pela primeira vez, penso eu, que está ao vivo aqui na Rádio Araras FM e será o nosso entrevistado aqui no programa Fala Vereador. Célio Alves Pacheco, que é suplente de vereador, está como vereador em razão da licença maternidade da vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Portanto, o professor Célio, até setembro, será vereador na Câmara Municipal de Araras, e não é a primeira vez que o professor Célio assume o mandato. Também assumiu no final do ano passado, também na licença da vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Professor Célio, que prazer, satisfação estar contigo aqui, ao vivo, aqui no programa Fala Vereador. Boa tarde para você, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, Nilcinho, obrigado pelo convite, né? É realmente a segunda vez, né? Já estive na Câmara praticamente no finalzinho de novembro, um período de votações, de leis orçamentárias, então, um período de votação da Câmara, um período bem gratificante de conhecimento. Portanto, segunda vez que está assumindo como vereador nesta legislatura, 17ª legislatura. Agora, professor Célio, assim como nós que estamos aqui no estúdio, o ouvinte que está em casa quer saber um pouco mais do vereador, né, do professor Célio. Fala um pouco da trajetória do senhor, que aliás é um professor de matemática muito bem recomendado, é um educador exemplar, bem conhecido aí, certamente, nas rodas de educação, né, no cenário de educação, mas num todo, acho que é legal o senhor falar um pouco da trajetória, né? Se eu não estiver enganado, o senhor é paranaense de qual cidade? Sou paranaense de Figueira, né, uma cidadezinha próxima a Telêmaco Borba, que é famosa por causa da Klabin, né, que vende papel, e praticamente vim para o estado de São Paulo com 1 ano e meio. Então, sou mais ali da região de Ribeirão Preto do que paranaense, teoricamente, né? Ah, com 1 ano e meio já veio aqui para Ribeirão Preto. E aí fiquei naquela região próxima ali, estudei em Ribeirão, estudei em Sertãozinho, fui para Barrinha, onde fiz praticamente o fundamental e o médio completo ali. E aí vim para a região aqui de Rio Claro para estudar, estava fazendo mestrado, fiquei em Limeira 2 anos. Depois de Limeira fiz um concurso do SESI, entrei no SESI em 2003, e aí a trajetória do SESI de 2003 até agora, que a gente tem uns 16 anos de SESI aí. Também sou professor da Escola do Estado, né? Tem 18 anos completos na Escola do Estado, então já tenho um conhecimento ligado aí. Município não trabalho, não tenho conhecimento das escolas do município, e a gente está conhecendo agora. Ontem, inclusive, nós fomos visitar a escola Inácio Zurita Neto, que é ali no São João, verificar algumas melhorias na escola, né? Verificar a situação. E a gente vai tornar isso uma coisa mais constante. Conversa com o Bruno, agendamos um contato com o Bruno para verificar as escolas, apesar que já tem um processo de reforma em algumas escolas, né, que eu conversei com ele ontem, já está agendado algumas situações de verbas que parece que já vem, mas mesmo assim a gente vai dar um enfoque maior nessa área de educação, que a gente está vendo que tem algumas situações assim que a gente viu na Inácio Zurita ontem, que falta muita coisa ali, infelizmente. Precisa de melhorias. Então quer dizer que o senhor nasceu lá na cidade de Figueira, no Paraná, região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, que é uma região rica também, produção agrícola especialmente. Aí o senhor veio para Limeira e desde 2003 em Araras como professor no SESI e também na Escola Francisco Graziano. Agora, mas me disseram que o senhor é muito bom professor, pô, porque fazer conta é muito difícil, pô, fazer essas contalhadas de matemática aí. Eu, malemar, sem fazer de mais e de menos, e de vezes de dividir, não nem arrisco.
Mas por que professor de matemática? Quando eu fiz meu ensino médio, eu fiz na escola em Sertãozinho, Winston Churchill, tinha um professor Rigobello, mais um professor assim, conhecidíssimo da cidade, que olhava para você já abaixava a cabeça e falava, nossa, lá vem, né? E aí, depois que eu fiz a faculdade, fui fazer estágio na mesma escola e encontrei ele depois de 5 anos. Falei, lembra da sua época? Eu falei, lembro. E qual escola? Eu fiz também no Winston Churchill, meu estágio. Na onde? Sertãozinho. Sertãozinho. Foi lá então que foi a inspiração para virar professor de matemática. Professor Rigobello. Um barbudo, parecia o malvado. Exigente. Nossa. Mas então parece o diretor aqui no Francisco Graziano. Quase igual o Joemil. O Joemil Kenzer é um barbudo e ele foi meu diretor também. Ele é o Itacir Barrete, né? No Vicente Ferreira. Olha, eu devo muito a eles, viu? Rigorosos, não permitia... embora na minha época de escola, início dos anos 90, no decorrer dos anos 90, era uma situação bem diferente dos dias de hoje, né? Naquela época ainda não tinha essa questão de muita droga, não tinha essa questão de arma, essas coisas todas, enfim, era mais... Não tinha muita... criança revoltada com o professor, a gente respeitava, né? A Débora tá balançando a cabeça positivamente, que é da época dela também, com toda certeza, e era uma época em que nós respeitávamos os professores, e quando o professor, pra você ter uma ideia, eu nunca esqueço, e isso eu sou grato, tinha a professora Célia, era do primário, ela vinha com uma régua, mas eu vou falar pra você, que o rádio não tem imagem, quem tiver no Facebook pode acompanhar, mas era de 60, 70 centímetros, que eu falava pra você, ela ficava com a régua na mão, assim, andando e batia assim na perna. Se você abrisse a boca, era tu. E ela tava escrevendo na lousa, ela escutava, já sabia até quem era a voz. Ela virava e pau, cogice. Não tinha conversa. E se respeitava. Hoje em dia, o senhor percebe também que há essa falta de respeito do aluno para com os professores em sala de aula? Nós temos um processo de progressão continuada de 1998, né? Que pela Rosenbaum no estado foi criada essa progressão continuada, que o pessoal entendeu como progressão automática, né? Passa todo mundo. E não é bem assim, né? É um processo de progressão, que o aluno vai evoluindo conforme o ciclo que ele tem. No estado nós temos reprovações hoje no 6º ano, 9º ano. Então há reprovação. No 6º e no 9º. Certo. 7º e 8º não. Então, praticamente, se ele tiver presença 75%, ele vai passar sem fazer, teoricamente, nada. O que o senhor discorda? Totalmente, né? Infelizmente, nós temos esse processo. Então, você tem que conquistar um aluno de uma forma diferente para que faça com que o aluno faça a atividade. E sempre orientando ele, porque no 9º ano, como que vai ser o processo? Se é um ciclo, se você não participou do ciclo do 7º e 8º, no 9º você não vai acompanhar. E aí o médio tem reprovação automática, cada ano o ensino médio é reprovação, 1º, 2º, 3º. Então nós temos essa lacuna praticamente. E nós temos uma lacuna maior que, na verdade, é o ensino fundamental 1, que não há reprovação no 5º ano. Então nós temos assim, às vezes a gente verifica assim, que a escola, às vezes quer despachar o aluno para outra escola, infelizmente, que é uma teoria que não é agradável. Certo. Porque se o aluno não está adaptado à alfabetização, não é alfabetizado, como que o aluno vai acompanhar? Ele sai de uma professora no Fundamental 1 e vai para 8 professores no Fundamental 2. Então fica muito complexo. Então a gente entende também que deveria ter algumas mudanças no Fundamental 1. Nós temos, às vezes, são pessoas formadas em magistério ou pedagogia que não têm a mesma licenciatura de um professor de português e matemática. Então, já conversei isso com vários diretores em algumas situações de escolas particulares. O porquê não ter um professor de matemática e português no 4º e 5º ano? Que aí seria a base fundamental da matemática e do português, sim, da escrita. E lógico que a gente tem que ter a parte de letramento, né? Eu tenho minha filha que está no INSA, estuda lá praticamente desde os 2 aninhos, está com 7 anos agora. Nós vemos assim, que ela entende o ditado, às vezes, melhor que alunos meus do primeiro colegial. Poxa. Então isso é muito triste. Porque é uma criança que está em formação, mas nós temos alunos com 15 anos que não sabem ler. Existe isso? Existe isso, sim. Na escola pública. Aqui em Araras? Aqui em Araras. Nós estamos falando de uma escola que, né, eu trabalho em Graziano desde 2004. Setembro de 2004 eu entrei lá. Nós temos assim, a cada ano você vê que o nível vai caindo. Apesar que nós estamos numa escola lá que, assim, o diretor, a parte gestora mesmo, trabalha no processo de evolução. Nós temos o diretor Joemil, a vice a
Maria Isabel, a Virgínia, que é a mediadora, e a Kelly, que faz o papel pedagógico com os professores. Então você vê uma evolução. No entanto, nós somos praticamente, acho que, o 3º ano consecutivo, a melhor escola do Saresp da região, Sim. aqui, inclusive da DE de Pirassununga. Sim. Se não me engano, foi acho que entre as 10 melhores do estado de São Paulo. E no Enem, praticamente, se você não considera o Alberto Feres, que é, na verdade, uma escola estadual, mas com a clientela selecionada, Sim. que eles fazem prova, diferente do Graziano, do Cabianca, ou do Judite, que insere o grupo meio que está ali, né? Que tem um perímetro de 2 quilômetros da escola. Então, são clientelas diferentes, mas nós temos aí praticamente em primeiro lugar de novo no Enem, que nós procuramos o resultado de novo. E o senhor está engajado nesse processo em razão de ser professor de matemática lá na Escola Francisco Graziano e também no Colégio SESI. Parabéns e muito legal a história na carreira como professor aí do professor Célio Alves Pacheco, vereador da Câmara Municipal de Araras. Bom, falamos um pouco aí da sua carreira profissional. Agora, como que começou essa história de querer ser vereador? Porque o senhor vem lá do interior do Paraná, eu esqueço o nome da cidade. Figueira. Eu não posso esquecer, Figueira. Aí o senhor vem lá para a região de Ribeirão, Sertãozinho, Limeira, Araras. Não, aqui eu vou ser vereador. Como é que foi? Você acordou um dia lá e falou, não, eu vou ser vereador dessa cidade aqui, eu não quero nem saber. Como é que foi essa história aí de se candidatar a vereador? Na verdade, eu trabalhei muito tempo com o Léo Guarnac, né, que é presidente do meu partido, PDT. Certo. E nesse processo aí... Que é professor também, professor né? também, na área de arte, né? Hoje não está na cidade, que está no cargo em Cordeirópolis, mas porém foi uma conversa com ele, com o Brambila, com o Eber também, que é um colega meu que trabalhava comigo. E aí foi influência mais de aluno do que teoricamente minha. Por que o senhor não candidata? Vai lá, o senhor tem ideias boas, o senhor é gente boa, tem os caráter. próprios alunos incentivando. Os alunos incentivando. Inclusive, vários alunos do projeto Kimono de Ouro, que é do Mercadante. Sim, bacana. E assim, pessoas de 12, 13 anos, teoricamente. O senhor pratica judô, é isso lá? Não, eu só dou aula para a maioria dos alunos que participam do Kimono de Ouro. Tá. Os alunos que participam do Kimono de Ouro lá do Mercadante são alunos do Graziano. A grande maioria. A grande maioria, e eles incentivando o senhor a ser vereador. Esse procedimento aí. E foi a primeira vez candidato? Foi a primeira vez candidato. E te surpreendeu a quantidade de votos ou não? Acho que sim, né? Porque você não tem noção de quem vota, né? E uma eleição corrida, praticamente 45 dias, para você fazer uma divulgação. Se não fosse as mídias sociais, dificilmente você faria esse processo de corrida, né? Atrás de votos aí. E aí, sem verba, você vai correndo, conversando com um com o outro. Mas, na verdade, de apoio de amigos, de colegas, né? Hoje, na verdade, já tem uma gama diversificada, né? Não são só alunos, tem professores que hoje conhecem, né? Tem outros procedimentos que você vai fazendo alguns processos e conversa com um com o outro, vai divulgando um pouco mais, né? O senhor tem que 45. 45 anos, 816 votos. Tá aí. Sendo candidato pela primeira vez, 816 votos, realmente é uma votação expressiva. Célio Alves Pacheco, portanto, vereador da Câmara Municipal de Araras. Na verdade, eu comento com o Jacovete, né, que se eu tivesse no partido dele, eu ia roubar o lugar dele, né? Porque o Jacovete... 818, 2 votos de diferença. 2 votos. Realmente, praticamente igual o Jacovete, né? É isso aí, parabéns. E é casado com a Lívia Aparecida Santos Silvestre. Ela é ararense? Francana, de Franca. Franca, lá na Também. região lá de onde você morou lá, né? Um pouquinho mais para frente, 90 quilômetros de Ribeirão Preto. Certo. Você foi achar uma esposa lá em Franca, não, então? Ela foi para a mesma escola que eu no Graziano. Ela que veio me achar ela aqui. Ela que achou, né? Tá certo. E tem o Miguel e a Emanuele. O Miguel tá com 8 meses, a Emanuele tá com 7 anos. 7 anos e o Miguel 8 meses. Muito bem, um casal. Tá certo. Agora, o professor Célio, agora falando atuando como vereador, como que tem sido para você ali o trabalho interno ali junto com os vereadores ali na Câmara Municipal, a participação ali na sessão? O senhor tem sido ali um vereador bem atuante. Aliás, tivemos 2 projetos importantes, né, que foram votados recentemente, inclusive um que trata sobre a Santa Casa de Araras, onde a vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira é uma das autoras do projeto,
e o senhor está no lugar dela em razão da licença maternidade da vereadora. Também o Marcelo de Oliveira e a vereadora Regina, eles propuseram lá na Câmara Municipal, protocolizaram um projeto de lei em que permite que o Executivo Municipal repasse a sobra de recursos da Câmara Municipal, 50% desta sobra de recursos, diretamente para a Santa Casa. Claro que, por questão de trâmite, o dinheiro tem que ir para o cofre da prefeitura e depois o prefeito destina os 50%, como diz aqui a lei que foi aprovada, à Santa Casa de Araras. O que o senhor achou desse projeto? Então, gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre esse projeto, para que quem está em casa possa entender um pouco melhor. E o que o senhor achou desse projeto? Até porque o senhor foi favorável, né? Sim. O projeto destinar 50% para a Santa Casa, nós temos a Santa Casa em algumas condições insatisfatórias. Apesar que ontem eu estava vendo um vídeo do atendimento de Rio Claro, vergonhoso, num grupo que estava lá, pessoas no chão, sem acesso, sem cadeiras, igual tivemos aqui praticamente há 2 semanas, né? Processo de cadeiras, que não tinha cadeiras para sentar na Santa Casa. E você entra lá, você vê algumas situações do teto com filtração, o ar-condicionado pingando e as pessoas sendo atendidas ali. Então, essa devolução, praticamente no ano passado, foi por volta de 2,3 milhões. A gente faz uma conta rapidinha aí, quanto 50% ajudaria para Santa Casa? E aí a gente também não vai parar só nisso, né? No entanto, fizeram uma campanha, uma divulgação, um bingo, praticamente, de um veículo, e a gente vai buscar junto os nossos deputados também, né? Foi um combinado nosso dentro da Câmara, que busque também essa ajuda aí. E a Santa Casa também, a gente conversa, a Santa Casa às vezes também tem que se mexer um pouquinho mais, né? Tem que buscar, verificar esses recursos, a gente vai dar um enfoque maior, vai acompanhar melhor essas contas aí, como está ficando, porque fica uma situação complicada, né? A gente não sabe quanto está entrando. O corpo gestor da Santa Casa, na sua opinião, também precisaria se mexer de repente para encontrar meios para buscar recursos, né? Também, igual a gente está buscando com nossos deputados aí. Exatamente, quer dizer, porque o vereador tem feito a parte dele, né? O vereador está lutando, tem conversado com os deputados, tem alguns, inclusive, viajado a São Paulo, outros a Brasília, sempre tentando recurso aqui para Santa Casa. Mas é bom deixar claro também, para que a população saiba, eu acho que o senhor vai concordar comigo, que a prefeitura, muitas das vezes, ela faz a parte dela até repassando verbas para o pronto-socorro e para a Santa Casa, maior do que ela tem de obrigação. E quem está defasado em relação à verba para a Santa Casa é o Estado, que não consegue atualizar o SUS, né? O valor do SUS, que já está há algum tempo defasado. Quer dizer, o Estado também precisa fazer a parte dele, né? Nós temos... praticamente não está nada atualizado, né? Você pega desde qualquer tipo de imposto de renda, nós temos aí 10 anos sem atualização, então o SUS também já está bem desatualizado, que foi uma conversa na sessão da Câmara, que o Jackson bateu em cima dessa parte de atualização do SUS, e a gente sabe que se você não atualizar, praticamente o atendimento vai ser cada vez pior, né? Infelizmente, na situação nossa de saúde pública aqui em Araras, né? Muito bem, 12:20, estamos ao vivo aqui, para você que está acompanhando o programa aqui na Rádio Araras FM, estamos entrevistando aqui Célio Alves Pacheco, professor Célio, e professor dos bons, hein? Professor de matemática, vereador, né? Ele que teve 816 votos nas eleições de 2016, ficou como suplente da vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira, e com o afastamento, com a licença maternidade da vereadora, pela segunda vez. A primeira foi no final do ano passado, ficou por um mês, e agora, até setembro, Célio Alves Pacheco, o professor Célio, estará trabalhando, né, para o progresso da cidade, para o desenvolvimento, né, do município, claro, ajudando a população em várias áreas, como vereador lá na Câmara Municipal de Araras. Inclusive, você que está acompanhando e quiser, de repente, conversar com o vereador, tem lá as assistentes, né, as assessoras, tem a Cacá, né, que é a Camila, e também a Edith, são lá as assessoras do vereador Célio Pacheco, que você pode lá agendar e marcar aí, com certeza, para conversar com o vereador, e naquilo que você estiver precisando, numa sugestão, na sua demanda, para a sua coletividade, né, para o seu bairro, enfim, para a sua região, certamente o vereador Célio Alves Pacheco vai trabalhar para ajudar, com certeza, a sua comunidade.
Vereador, outro assunto que está em pauta, que inclusive foi alvo de discussão na última sessão, é a questão das antenas de telecomunicações que estão sendo implantadas, ao meu ver, e com certeza na maioria das pessoas, indevidamente, próximos a residências. Se você pegar aí a maior reclamação da população, inclusive lá do bairro Santa Rosa, principalmente naquela região lá do Jardim São João, enfim, perto do Cristo, algumas residências estão recebendo, próximas a elas, antenas de telecomunicações. E aí a população está preocupada com relação à radiação, ao transtorno que essas antenas podem causar em determinadas regiões, em razão de estarem sendo implantadas em terrenos que ficam próximas à residência, né, de famílias. O que o senhor pensa sobre isso? Tanto é que, se eu não estiver enganado, na sessão o projeto foi até pedido para que fosse adiado para que seja votado em outra sessão. É isso mesmo? Nós pedimos adiamento por 5 sessões, né? 5 sessões. 5 sessões. Isso. E aí, porque faltavam algumas respostas para o vereador Jackson, né? Infelizmente chegou na Câmara e não foi repassado ao vereador. E nós temos hoje, às 11 horas, tinha uma reunião com o engenheiro técnico da Prefeitura. Inclusive, nosso assessor está lá na reunião às 11 horas. Mas, assim, é complicado porque, além do som, que às vezes tem um pouco de ruído, né, na antena, é a proximidade, a profundidade que vai ficar essa antena, se realmente existe uma radiação. A gente não tem essa pesquisa em mãos aqui. Segundo dados, dizem que nos Estados Unidos emite um pouquinho de radiação, como fala que o celular também emite radiação, são todas situações. Mas o desconforto, né, quando você vai instalar alguma coisa, você tem que consultar as pessoas que estão próximas ali, né, com autorização ou não. E parece-me que não foi feita essa consulta, né, e aí o pessoal com razão, infelizmente parece-me que foi liberado o alvará, e aí, no caso, a operadora está com um alvará na mão, para poder fazer a implantação dessa antena. Segundo informações, há um projeto, né, na Câmara Municipal do Executivo para que os vereadores votem se são favoráveis ou não à implantação dessas antenas em terrenos da Prefeitura, para que a Prefeitura até receba, se eu não estiver enganado, um valor, me parece que é em torno de R$5.000 por mês aí, para cada antena implantada aí no terreno da Prefeitura. Só que, como aconteceram várias reclamações por parte das famílias, da população, dessa região onde essas antenas estão sendo implantadas, houve a paralisação. A Prefeitura pediu para que fosse paralisada a instalação dessas antenas. Só que a operadora de telefonia entrou com uma liminar junto ao Ministério Público, ou, enfim, num órgão superior, e essa liminar foi autorizada para que a operadora pudesse continuar fazendo a implantação da antena. E aí os vereadores pediram para que a Prefeitura agisse com rapidez para que essa liminar fosse cassada e que fosse interrompida a implantação dessas antenas, né? Que houvesse aí a interrupção da instalação dessas antenas. Só que parece que ainda a liminar não foi cassada, né? E por isso que a operadora continua trabalhando. E o que vem desagradando lá os moradores, e vocês, vereadores, muitas das vezes fica aí de mão atada, né? Com liminar não tem muito o que fazer. Inclusive tem uma colega minha no Parque Santa Cândida que ofereceram para ela a implantação da antena numa região na casa dela. Ofereceram praticamente por volta de R$2.000. E praticamente Campinas você vai para 7.000, 8.000, às vezes depende da instalação. E aí, no caso da Prefeitura, nada mais justo. Instala numa parte pública e a Prefeitura colhe esses frutos aí. Mas seguindo as normas de distância da residência de cada pessoa, né? E para caçar uma liminar, uma situação, pelo que a gente está vendo aí, não está sendo fácil para a Prefeitura. E vocês estão analisando esse projeto aí? Aí nós temos praticamente 5 sessões para fazer essa análise de projeto. Esperamos uma resposta da ANAHEL para verificar essa parte de radiação. Já teve até uma audiência pública, né, para ouvir a população sobre isso. O ideal é que entre num consenso, né, que atenda aí o que a população pede e também que possa atender aí a empresa de telefonia também, porque elas também precisam implantar as antenas para que funcionem aí os aparelhos.
mas que seja bom para todo mundo. Essa é a ideia, né, essa professor? É a ideia. Essa é a nossa ideia lá na Câmara, né? Que seja bom para todos, principalmente para a população. Né? Muito bem. Tá aí, professor Célio Alves Pacheco. Agora, 12h26, estamos ao vivo aqui no programa Fala Vereador, aqui na Rádio Araras FM. Você sempre pode participar, tanto, né, pelo WhatsApp aqui do programa Fala Vereador, mas também pode participar aqui pelo Facebook, assim como temos aqui algumas pessoas acompanhando, né, ao vivo aqui o nosso programa pela Rádio Araras FM. Ô professor, mas você tem tantos alunos que praticam lá judô, o senhor tem que praticar judô também, pô. Não quer praticar judô, não? Se você me arranjar um tempinho lá da meia-noite às 3 da manhã, a gente consegue fazer um judô. Até porque as pessoas pensam que não é fácil, que professor não atua, fica só na sala de aula. Tem que preparar a aula, tem a questão de prova, corrigir, não tem isso, professor? Praticamente nós temos um percentual, né, tanto salarialmente, que você ganha para preparar aulas, 15% numa consultação, mas se você coloca isso em quantidade de minutos, não chega nem próximo do que você faz. Porque preparar uma aula não é, às vezes, copiar um exercício lá e passar para o aluno, né? Pensar acho que é assim, né? Exige um esforço. Isso. Exige trabalho. E uma que você trabalha com uma sala, não é uma sala igual. Na nossa época era a sala A, B e C, né? Os bons na A, os ruins mais ou menos na B e os ruins, péssimos na C. Hoje não, né? Hoje nós temos situações na mesma sala diferentes e a gente tem que saber trabalhar com essa diversidade. Tem, né? Isso. Tem aluno que pega fácil o exercício, eu tenho... Eu falar para você, se eu fosse o seu aluno, eu acho que eu seria o da C. Da classe C, viu? Mas eu sou ruim de matemática, pelo amor de Deus. A gente transformaria você pelo menos uma Bzinha, né? Tá. Daria um jeito, né, professor? Pela capacidade do senhor, tenho certeza, porque olha, e um pouquinho pelo meu esforço, porque eu ia ser um aluno esforçado, mas é duro, viu? Tem aquele negócio de raiz quadrada, né? Equação de segundo grau, trigonometria. Pelo amor de Deus. Vai embora. Raiz quadrada de 9. Alguém sabe aqui? 3. Bom, até aí eu sei, pô. E a Sara Souza, hein? A Sara Souza, que é uma aluna sua e que, estava falando de judô, kimono de ouro aqui, essa é uma que está se destacando, inclusive o senhor esteve parabenizando ela aí na última sessão. O que aconteceu com a Sara Souza? A Sara é minha aluna praticamente desde o 7º ano, né? Então, desde o 7º ano ela já pratica isso. Tem a irmã dela que já está em São Paulo, um projeto de judô, Sandy, e a maioria da família dela que eu conheço, a maioria dei aula para os irmãos também, e eles têm esse procedimento de judô, acho que é um dom da família, na verdade, pelo visto são 3 que praticam teoricamente judô, e ela sagrou-se campeã, né, escolar, mundial, na Hungria, e aí pra gente ter um mararense campeão mundial, né, não é todo dia que acontece isso, e é o projeto Kimono de Ouro do Marcos Mercadante, né, que tem lá por volta de 150 alunos nesse processo, não tem custo nenhum para eles, isso aí é através de patrocínio. Inclusive nós temos aí, infelizmente, o governo federal cortando, tudo é corte, né? Cortando aí, nós temos a parte da elétrica também, que tinha patrocínio, parece que mudou, mudou, então o Marcos perdeu alguns patrocínios aí, e aí vão ter que correr atrás de outros patrocínios para ele aí. Mas parabéns a Sara, que então competiu pela seleção brasileira escolar na Hungria, né? Que está no Japão agora, disputando o campeonato já. Puxa vida, a equipe praticamente do Marcos está no Japão disputando o campeonato. Parabéns. Ô professor Célio, para eu finalizar aqui, tem também uma questão que o senhor tem comentado bastante dos parquímetros ali na região central, né? Porque foram feitas as retiradas do parquímetro, mas a estrutura tem ficado lá e tem causado alguns acidentes, é isso? Na verdade, já são várias situações, né? Antes eles colocaram uma borracha, né? Nesse parquímetro o pessoal estava tropeçando. Aí tiraram a borracha, mas o parafuso ficou. E aí o parafuso é grande, do mesmo jeito. Antes tropeçava e caía, agora está cortando o pé com os parafusos. Então são situações diferentes, né? Infelizmente. A turma também não tá enxergando, pô. O que está acontecendo? O parquímetro tá lá num quadradinho no chão lá. Será que não... gente, vamos andar com a cabeça erguida aí, pô. Vamos olhar. Ou cabeça baixa, né? É o celular, né? Na verdade a gente fala que é o celular, né? O sujeito fica com o celular na mão, isso é verdade. Mas às vezes tem senhoras, né? Baixa visão, algumas situações, né? E o processo ali já é um
uma área para andar ali complicada, né? Espaço, nosso público está aumentando cada vez mais, dependendo da região, nem né? Colocar, nem que for para já que não dá para colocar novos parquímetros, ou pelo menos tem estudado essa possibilidade de colocar novos parquímetros, coloca ali uma faixa ali de identificação, sei lá, cria alguma alternativa ali que tampe ali essa estrutura aí para realmente evitar acidente. Quando jogava bola, a gente colocava uma caixinha ali, né? É verdade, uma caixinha e tava feito, né? Então, Então chegava a caixinha. Dá um jeito, né? De que seja alguma coisa que a pessoa possa realmente identificar. E a academia ao ar livre? Academia ao ar livre, praticamente quase todos os bairros têm, né? Sim. E aí, de repente, precisa de manutenção, né? Porque, no caso, às vezes, infelizmente, não é culpa da prefeitura. Às vezes é culpa de alguns munícipes que vão lá e destroem, né? E aí, fazer a manutenção disso, porque como é ao ar livre, sol, chuva, a regularidade que faz isso, às vezes é uma graxa que está faltando, uma borracha que saiu. Então, a gente gostaria de... Já que tem esses equipamentos, o ideal é que faça a manutenção preventiva, né? Porque depois... Até porque fica no sol, na chuva, tudo isso, e precisa ter uma manutenção, né? Ferruja, né? Às vezes quebra ali, fica meio disfarçado, né? A tinta, e aí pode machucar alguém ali. Aí. A preocupação do professor Célio também com o dinheiro público, né? Na implantação do dinheiro público, professor Célio sempre preocupado aí, né? Com o dinheiro público, na implantação do dinheiro público. Ou seja, você coloca aí esses equipamentos ao ar livre, porém é preciso fazer a manutenção preventiva sempre, até porque senão tem a deterioração aí dos equipamentos, depois tem que comprar tudo de novo, né? É um gasto maior. É um gasto maior, com certeza. Professor Célio, fiquei muito feliz com a participação do senhor aqui, desse bate-papo gostoso aqui no programa Fala Vereador. Espero que o senhor venha mais vezes aqui para participar com a gente aqui, para a gente bater esse papo aí. E gostei de saber da história do senhor aí, com um baita de um professor e também um vereador dedicado aí, preocupado com o desenvolvimento da cidade, especialmente na área da educação, mas tem trabalhado em todas as áreas, e também ajudando aí nas demandas aí, naquilo que a população tem solicitado no gabinete do senhor lá. Muito obrigado, viu? Parabéns e bom trabalho sempre lá para o senhor lá na Câmara Municipal. Agradeço também minhas assessoras, a Camila e Edith, né? Que são meu braço direito e esquerdo, né? Porque normalmente estou em serviço e elas estão lá, colaboram demais da conta, né? Às vezes até no final de semana eu estou mandando lá, ó, tem coisa aí. Então, e sempre que mando, sou muito bem atendido, então agradeço muito a elas também, o trabalho. Valeu. Obrigado, professor. Até uma próxima. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Olha, quem quiser falar com o professor Célio, então procure lá a Edith, procure a Camila. Camila que tá com uma melancia na barriga lá, que eu vou falar pra você. Não é gêmeos, não, ô Camila? Não, é uma só. E a menina, né? Menina. E como é que vai chamar? Catarina. Então logo teremos aqui. Logo a Camila vem com a Catarina nos braços aqui no estúdio da Rádio Araras FM para todo mundo ver ela. E ela vai ser uma radialista. É isso aí. Catarina, então, tá chegando aí. Vem o quê? Em outubro? Mas faz tempo que você tá com esse barrigão e não tá, não? Não, olha lá, vai perder o tempo, hein? Então tá aí. Que venha com saúde a Catarina, filha da Camila. E o detalhe é o seguinte, viu? Você vê que ela é assessora da Deise. A Deise encomendou a Emanuela. Isabela. E com 2 L's, né? E o resto da vida ela vai falar, vai chamar, oi, tudo bem? Vim trazer meu documento. Como é que você chama? Isabela, com 2 L's, hein? O resto da vida ela vai ter que falar isso. A Catarina vai ser normal. Então, a Catarina. Isabela não, Isabela, com 2 L's, hein? Que eu sei porque eu sou Zanqueta. E eu tenho que falar Zanqueta com 2 T's, hein? A minha vida inteira eu falo assim e vou falar o resto da vida. Então a Emanuela vai falar. Então, quer dizer, lá no gabinete da Deise é assim, a Deise encomendou a Emanuela e a assessora... Isabela, você tá trocando minha filha. Isabela, perdão. Sua filha que é Emanuela. Emanuele. Com 2 L também? Emanuele normal. Normal, então. Então a Deise encomendou a Isabela com 2 L's e aí já vem a assessora e encomenda também. Lá é por atacado, de pacote. Então tá bom. Obrigado à engenheira de som, Débora Guiral. Valeu ao Rafael, que trouxe a melhor imagem. Então, se você quiser falar com o vereador aqui, o professor Célio, é só ir lá na Câmara Municipal, agendar com a Edith ou com a Camila, que você vai conversar certamente aí com o professor Célio. Valeu, gente. Grande abraço, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até o próximo programa. Tchau.
Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.